Olá, pessoal! Hoje eu venho conversar com vocês sobre o número de repetições a serem realizadas na musculação. Então, a gente está acostumado com aquele número mágico, né? 3 séries de 10. Será que é isso mesmo? Por que é assim? Né? Então, vejam bem, é bem clássico se fazer de 1 a 5 repetições para o aumento da força, né? Quando o foco não é ganhar peso, não é ganhar massa muscular, e sim priorizar o ganho de força. Fazer de 6 a 12 repetições com foco no ganho de massa muscular, né, na hipertrofia, e acima de 13 repetições buscando resistência muscular, ok? Então, por que isso? 1 a 5 repetições vai ter um foco na tensão que o músculo gera. Então, no momento que o foco é na tensão, a gente percebe que o sistema nervoso ele vai ter também uma otimização, né, uma atenção fundamental nesse trabalho. Tá? E o sistema nervoso também está fortemente relacionado ao ganho da força. Né? Então ele é responsável também pelo ganho de força. E esse aumento da tensão no músculo é o principal fator para que o mesmo melhore as coordenações inter e intramusculares para o ganho de força. Então, quando tem muitos atletas que não tem como ganhar peso, por exemplo, um atleta de judô, um atleta de MMA, se ele ficar ganhando peso, ele vai ficar mais forte, mas vai lutar na categoria de cima, né, com os mais fortes. Então ele quer ser o mais forte possível no peso dele. Então por isso o trabalho é focado aí de 1 a 5 repetições, com otimização do sistema nervoso, né? E obviamente também há um ganho muscular, mas não de uma forma tão acentuada. Quando o trabalho é realizado entre 6 e 12 repetições, o foco maior é no estresse metabólico no músculo. Há a tensão, sem dúvida, e há o estresse metabólico. Então, você tem falta de oxigênio no músculo, você tem diminuição do pH, né? Você trabalha num ambiente de acidose metabólica, e há também as microlesões musculares num nível também interessante. E isso otimiza a hipertrofia muscular, né? Essas condições de estresse metabólico. Então, obviamente, quem trabalha de 6 a 12 repetições ganha força, mas também tem um foco no ganho muscular, no aumento da massa muscular. E já quando são realizadas mais de 13 repetições, a intensidade do trabalho, né, sem dúvida, ela diminui em relação assim, à carga de treino, né, porque não dá para trabalhar com mais de 12 repetições máximas, né, com uma carga alta. Então, no momento que você diminui essa sobrecarga e aumenta o tempo de execução do exercício, né, o volume de trabalho ali, o número de repetições, a gente está exigindo da resistência muscular localizada, da resistência do músculo, né, a resistência de força. E isso faz com que o músculo se torne mais resistente. É importante lembrar que algumas pessoas falam que você precisa fazer mais de 13 repetições aí, buscando definição. Isso aqui é ideal para definição. Isso não tem nada a ver com resistência muscular. Definição é você ter um músculo com volume e com pouca gordura, né, no tecido que fica entre a pele e o músculo, para que ele fique definido. Okay? Então, qual que é o treino para definição? É o treino de hipertrofia. Né? Você quer ficar definido, você tem que aumentar o seu músculo. E, obviamente, na sequência, fazer uma dieta para eliminar a gordura e esse músculo ficar aparente. Então, definição é uma coisa que não tem nada a ver com a resistência muscular localizada em si. Então, se você quer ficar definido, você não tem que fazer 15, 20 repetições.
o trabalho de hipertrofia de 6 a 12 e numa fase de bulk e seguido numa fase de cutting. E essa fase de cutting, para a maior parte dos fisiculturistas, não muda em nada as 6 a 12 repetições. É muito importante lembrar que quando eu falo nesse número de repetições, eu estou falando de repetições máximas. Tá? Então não adianta nada você fazer 6, ou 8, ou 10, ou 12 repetições e poder fazer 20, na verdade, usar uma carga que poderia fazer 30. Então eu estou falando de repetições em que você faz 10 e não consegue fazer a 11. Você tenta fazer 11 e não consegue. Isso são 10 repetições máximas. Ok? É desse tipo de repetição que eu estou falando nesses números. Quando a gente fala do número de séries a serem realizadas, por que 3 séries? Tem estudos que comparam lá fazer uma série ou fazer 3 séries e mostra que fazer 2 séries é melhor que fazer uma para o ganho de força e hipertrofia. Fazer 3 séries é melhor do que fazer 2. Mas fazer 4 séries não é tão diferente de se fazer 3. Por isso as 3 séries. Só que olhem bem, volto a falar, depende bastante da intensidade que você faz essas séries. Também tem estudo mostrando que se você fizer uma série só com 10 repetições máximas e comparar com pessoas que fazem 3 séries com 10 repetições submáximas, você vai ter mais resultado fazendo uma série com 10 repetições máximas. Então, de todas as variáveis que podem ser manipuladas no treino de musculação, a intensidade é a mais importante. Não adianta nada você, então vou fazer 3 de 10. Aí faz 10 podendo fazer 20. Ok? É melhor fazer uma série só com 10 RMs de fato, vai te dar mais resultado do que fazer 3 séries. Agora, se você for fazer com intensidade, uma de 10, é melhor fazer 3 de 10 que você vai ter mais resultado. E eu quero aproveitar também para chamar a atenção para a fase negativa do movimento. Porque quando se busca hipertrofia, é preciso controlar a fase negativa, a contração excêntrica. Geralmente quando a gente está descendo o peso. Por quê? Porque quando o peso está descendo, é o que a gravidade quer fazer. Então se você não controla, você deixa o peso cair, você acaba freando o movimento na sua articulação e não com o músculo. E acaba até trazendo prejuízos para as articulações. Então, tanto por uma questão de segurança, essa fase negativa tem que ser controlada, como por uma questão do treino. Ela é a fase que a gente consegue gerar mais microlesões musculares. É a fase ideal para a hipertrofia. Então, a fase negativa ela tem que ser sempre de forma controlada. Você pode acelerar o peso na fase positiva, fazer com velocidade, por exemplo, numa rosca direta, quando você levanta o peso, você pode fazer com velocidade, mas a descida é sempre controlada, sempre com qualidade na execução, de forma lenta, tá ok? Um grande abraço a todos. Hoje eu estou usando aqui a minha camisa lá de quando eu me formei, então lá de 2004, achei ela no armário e deu saudade do tempo da Federal do Paraná. Um grande abraço a todos.